Olá, hoje nós continuamos a série sobre o cristianismo e as outras religiões e vamos nos aprofundar um pouco mais no islamismo. Dizem que as religiões são todas iguais e você está aprendendo o quanto isso passa longe da realidade aqui no nosso canal. Mas há sim algumas semelhanças entre as religiões, por mais que pequenas e superficiais. Olá, se essa é a sua primeira vez aqui, o meu nome é Levi, seja muito bem-vindo. Se você já nos assiste, já nos acompanhou anteriormente, vai notar que o nosso set hoje está um pouco diferente. Aqui eu estou em um hotel, nós estamos em uma conferência sobre a cosmovisão cristã. Vou estar entrevistando algumas pessoas, vou estar conversando com alguns especialistas e pastores que têm muito a agregar aqui ao nosso canal. Espero poder compartilhar esses vídeos com vocês em breve. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar e tudo aquilo que você já sabe que deve fazer para ajudar o canal a continuar. Obrigado e que Deus abençoe. Jesus Cristo e o islamismo. Cristãos e muçulmanos concordam em uma série de questões. Concordam que existe um Deus todo-poderoso, onisciente e misericordioso. Concordam que Deus enviou mensageiros para o mundo, que pessoas como Noé, Abraão, Moisés e Davi eram profetas poderosos. Quanto a Jesus, concordam que ele nasceu de uma virgem, que ele realizou milagres e que ele é o Messias. Mas existem algumas diferenças fundamentais sobre o Islã e o cristianismo, e podemos dividir essas diferenças em três categorias: teologia, ética e evidência. Vamos começar com teologia. De acordo com a Bíblia, Deus é uma trindade. A Bíblia chama o Pai de Deus, chama Jesus de Deus e chama o Espírito Santo de Deus. E, no entanto, a Bíblia afirma consistentemente que só há um Deus. Essa é a base para a doutrina da trindade. O Alcorão declara que Alá não é uma trindade e que qualquer um que chame Alá de trindade é um blasfemador. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, os crentes, judeus e cristãos, referem-se a Deus como seu Pai no céu. Agora, o Alcorão declara repetidamente que Alá não é pai para ninguém. É por isso que você não ouve os muçulmanos chamando Deus de pai. O melhor relacionamento que você pode ter com Alá, de acordo com o Alcorão, é um relacionamento entre mestre e escravo. A Bíblia diz que Deus ama a todos. O Alcorão diz que Alá não ama os incrédulos, ele não ama o orgulhoso, ele não ama pecadores ingratos, ele não ama aqueles que ultrapassam os limites, ele não ama o extravagante, ele não ama os que fazem travessuras. Alá não ama a maioria das pessoas. E esta diferença no amor de Deus leva a outra discordância teológica importante entre cristãos e muçulmanos. No cristianismo, Deus nos ama tanto que ele enviou o seu Filho, Jesus de Nazaré, para se tornar o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Quando os muçulmanos ouvem isso, não faz sentido para eles, porque eles não têm nenhum conceito de um Deus que ama as pessoas o suficiente para fazer algo assim. O amor deficiente de Alá nos leva à segunda categoria, onde há um desacordo entre o cristianismo e o Islã: as divergências éticas. Jesus ordenou aos seus seguidores: eu digo a vocês, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês sejam filhos de seu Pai que está nos céus. Pois ele faz com que o sol nasça sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Observe como cristãos temos que amar os outros. Por quê? Porque Deus nos ama. Mas como vimos, Alá não ama incrédulos, portanto a ordem no Islã não é ame os seus inimigos, é lute contra aqueles que não acreditam em Alá. A ênfase no amor no cristianismo afeta todos os nossos relacionamentos. Em Efésios 5:25, o apóstolo Paulo diz: maridos, amem suas esposas assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Jesus foi crucificado pela igreja e Paulo diz aos maridos para amarem as esposas da mesma maneira. No cristianismo, os maridos devem amar tanto as esposas que devem estar prontos para ser crucificados por elas. No Islã, Alá diz que você pode agredir ou castigar a sua esposa por ela não ser leal a você até que ela se submeta. Atitudes muito diferentes em relação às esposas e, no final das contas, isso remonta às diferenças no amor de Deus no cristianismo e no Islã. A terceira categoria é a evidência. No cristianismo temos boas evidências daquilo em que acreditamos. Entendemos pela leitura e discussões que os apóstolos basearam sua fé na ressurreição de Jesus. Se você estudar a ressurreição, você vai descobrir que cada fragmento de evidência que temos nos diz que Jesus morreu na cruz por crucificação. Sabemos disso por escritores cristãos da antiguidade, judeus da antiguidade e escritores romanos da antiguidade. E cada fragmento de evidência que temos nos diz que Jesus estava vivo novamente mais tarde. Ele apareceu para mais de 500 pessoas de uma só vez. Os fatos históricos simplesmente não podem ser explicados sem um milagre.
Mas a ressurreição de Jesus nos leva ainda mais longe. Se Jesus ressuscitou dos mortos, ele deve ter o selo de aprovação de Deus. Deus confirmou a mensagem de Jesus, o levantando dentre os mortos. Portanto, agora temos que acreditar no que Jesus afirmou sobre si mesmo. E Jesus afirmou ser o divino Filho de Deus, que veio ao mundo morrer na cruz pelos pecados dos outros. Assim percebemos que se quisermos seguir as evidências, teremos que acreditar no que Jesus disse. O Islã simplesmente não é nada parecido com o cristianismo e não tem tantas evidências a seu favor. O principal argumento oferecido pelo Alcorão é que o Alcorão foi escrito de maneira tão maravilhosa que só pode ter vindo de Deus. E este é um dos argumentos mais estranhos já oferecidos por qualquer religião. Mesmo se o Alcorão fosse o mais incrível livro já escrito, isso não o tornaria a palavra de Deus. Significaria apenas que o Alcorão tinha o melhor escritor da história. Mas, na verdade, o Alcorão não é o livro mais incrível já escrito. Muito longe disso. Deixe-me citar o que o erudito iraniano Ali Dashti escreveu em seu livro 23 Years. O Alcorão contém frases que são incompletas e que não são totalmente inteligíveis sem a ajuda de comentários. Contém palavras estrangeiras, palavras árabes desconhecidas e palavras usadas com um significado diferente do normal. Adjetivos e verbos usados sem observância das convenções de gênero e número, pronomes aplicados ilogicamente e com erros gramaticais que às vezes não têm referente, e predicados que em passagens rimadas são frequentemente distantes dos assuntos. Essas e outras aberrações na linguagem deram espaço aos críticos que negam a eloquência do Alcorão. Portanto, o principal argumento do Alcorão falha miseravelmente e outros argumentos para o Islã são ainda piores. Isso significa que não há boas evidências para o Islã, mas temos evidências muito boas do cristianismo. E uma vez que nós cristãos temos provas do que nós acreditamos, isso confirma nossa teologia e nossa ética, sempre que nossa teologia e nossa ética discorda com o Islã. Você que nos acompanhou até o fim desse vídeo, fique ligado no nosso canal que nós vamos estar postando vídeos e entrevistas com outras pessoas acerca de outras religiões e até mesmo sobre o islamismo. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.